Hoje o HVA na TV recebe a professora Lucimara, que vai falar sobre os animais peçonhentos e os riscos deles para o pet. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada por participar com a gente do programa. Fique à vontade e nos esclareça sobre tudo sobre animais peçonhentos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite do HVA para estar trazendo esse conteúdo de suma importância para todos os tutores de pet e para a população em geral. Professora, qual é a definição de animais peçonhentos, né? Que a gente confunde o que morde, o que não morde, o que é veneno, o que não é. Explique para a gente o que significa animal peçonhento. Bem, existem duas definições que eu acredito que a gente tem que fazer a distinção. No senso comum, né, a maior parte da população ela acaba trazendo como sinônimo animais peçonhentos e animais venenosos. Mas, na verdade, eles são dois termos distintos e a gente precisa entender a diferença entre eles até para saber como a gente vai agir, o possível tratamento. Quando a gente fala de um animal peçonhento, o animal peçonhento, a característica principal dele é que ele apresenta um aparelho inoculatório especializado para quê? Para inocular aquela toxina. Então ele produz a toxina, produz o veneno, mas ele tem um aparelho inoculador. Que aparelho é esse, Lucimara? Pode ser uma presa, pode ser um ferrão, pode ser uma quelícera, como é o caso das aranhas. Então a gente fala que quando se trata de um animal peçonhento, o envenenamento ele é ativo. Por que ativo? Porque ativamente esse animal ele vai lá e vai, por exemplo, picar o seu pet, injetando assim aquela toxina. A diferença é que justamente os venenosos, eles não apresentam esse aparelho inoculatório especializado. Logo, o envenenamento só acontece de duas formas. Primeiro, por contato e segundo, por ingestão. Então, o pet pode ir lá, naquela curiosidade natural que eles têm, coloca a pata em cima, pressiona ali as glândulas de veneno desse animal, como, por exemplo, sapos, rãs, o que é muito comum a gente ver, e depois aquele veneno ele vai levar em direção à mucosa oral e vai acabar sendo envenenado. Mas a forma mais comum de acontecer é por ingestão, quando o pet ele vai lá e aí ele vai morder aquele animal, por exemplo, um sapo, onde as suas glândulas que estão localizadas atrás dos olhos, elas só liberam a toxina mecanicamente, ou seja, quando são pressionadas. Então, quando o animal morde ele pressiona aquela glândula e aí ela libera toda essa toxina ali na mucosa do animal, causando assim envenenamento. Então, é importante a gente entender essas distinções. Um dos casos mais comuns que a gente acaba recebendo no HVA está ali de intoxicação por sapo. Às vezes o tutor em casa ele não tem noção do perigo que o sapo ali oferece. E muitas das vezes essa intoxicação leva a óbito o animal sem o tutor ter uma noção deste perigo, né? E falando mais sobre esses envenenamentos, existe mais uns outros animais que a gente pode classificar que é um perigo para o pet? Sim, a maior parte dos animais que de fato vão trazer um perigo para o seu pet são os animais peçonhentos, como eu falei, aqueles que de fato apresentam um aparelho inoculatório especializado. Quem são eles? São as serpentes, na verdade, algumas espécies de serpentes, porque a população ela tende a pensar que toda serpente ela tem o veneno e vai causar um problema, quando na verdade não. A grande maioria é inofensiva. Tem algumas, como a famosa jararaca, que as pessoas já ouvem, já tem aquele medo. É uma das que cerca de 90% dos acidentes vão ser causados por elas. A gente tem também aí acidentes com aranhas, a gente tem acidentes com escorpiões. Então, principalmente, esses animais são os que mais causam acidentes. Então, ter cuidado aí com os animais peçonhentos, cuidado aí com a rãzinha, que o pet ele adora ir brincar ali, né? Chegou uma rãzinha, tá indo brincar e daqui a pouco o tutor não sabe o que foi que aconteceu. Só vê ele espernegando. E tomar cuidado, principalmente que a gente fala que na natureza, os animais eles têm aquelas cores de alerta, né? Então, quando tu veres, por exemplo, uma rã, um sapo ali com aquela coloração extremamente chamativa, um azul, um vermelho, um amarelo, esses são inclusive os mais perigosos. Esse que você deve principalmente tentar manter ali o seu pet afastado. Que são os que a gente fala de cores de alerta. Ele tá ali falando, olha, não mexe comigo, que eu vou te envenenar. Professora,
Qual, assim, existe uma época, um período que, assim, a gente tem que ter mais cuidado? Sim, a incidência com acidentes com animais peçonhentos e venenosos, ela aumenta principalmente nas épocas de verão e primavera. Existem alguns fatores que justificam isso. Primeiro, quando a gente está no verão, a temperatura está muito alta. E esses animais, a maior parte deles são o que a gente chama de ectotérmicos. O que é isso? Significa que eles regulam a sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Então é normal tu ver que a atividade desses animais aumenta nesses períodos. Tu vai ver uma cobra ali, por exemplo, tentando pegar aquela luz solar para regular a sua temperatura, escorpião, aranha. Então é normal você ver que a atividade desses animais ela aumenta principalmente nessa época. Outro fator que justifica isso é que justamente nesse período de altas temperaturas, a proliferação, ou seja, a reprodução desses animais, ela acontece com maior intensidade. Além da própria reprodução dos animais peçonhentos, a reprodução das suas presas naturais, como insetos, roedores, eles também se proliferam muito mais rápido nessa época do ano. E aí eles acabam atraindo ali para terrenos, baldios, quintais e outras áreas, né, onde vai ter esses animais, eles vão atrair as serpentes, por exemplo, o que pode aumentar o risco dos acidentes acontecerem. Ter cuidado aí com o período. Qual é o período? Primavera e verão. E verão, né? E aqui na nossa região, aqui no Pará, a gente está vivendo esse período agora. Então, esses primeiros meses do ano, onde a gente vê que é muito caracterizado por altas temperaturas, alta umidade e a gente tem também aí pela tarde aquelas pancadas de chuva. Então a temperatura aumenta a atividade desses animais e quando vem essas pancadas de chuva, é interessante falar também que a gente pode estar encontrando mais esses animais, porque eles acabam ficando desalojados. Então, em busca de um abrigo, de tentar se aquecer, é comum que eles vão buscar refúgio ali dentro dessa casa, na casinha ali do seu pet, que é mais quente, é mais escuro. Então, tem que tomar muito cuidado nessa época do ano. Encontrando um animal peçonhento desse dentro de casa, a maioria da população, ela corre para matar, né? Infelizmente. E aí a gente não sabe o que fazer, num ato de desespero, para querer se livrar, para querer fugir do perigo também, acaba cometendo essa situação de ir lá e matar o animal. O que eles têm que fazer? Qual o manejo? Como eles têm que agir ao identificar um animal desse dentro de casa? Certo. O primeiro passo, eu sei que é até difícil, né? Mas é tentar manter a calma. Então, você vai tentar manter a calma. Olha, avistei um animal aqui no pátio da minha casa. Eu tenho um cachorro aqui no pátio da minha casa. O que é que eu vou fazer? Manter a calma. Vou, primeiramente, retirar o meu pet daquele local. Meu gato, meu cachorro. Vou carregar ele, prender ele um instante em outro cômodo da casa, enquanto eu resolvo a situação. Segundo, se você não tiver tanto medo assim, você conseguir, por exemplo, pegar um cesto, que a gente tem na nossa casa cesto, algum tipo de caixa maior, e conseguir colocar sobre aquele animal, só para tentar restringir a movimentação dele, até o socorro adequado chegar. Então, você pode estar ligando para o Corpo de Bombeiros Militar, está ligando para a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, ou existem alguns estudantes, como no meu caso, né, que desde a época da graduação, como estudo biologia, eu me dispunha justamente a ir fazer esses resgates. Mas normalmente você liga aí para um desses órgãos que eu falei, para ele ir fazer esse socorro. Por que é interessante? Você tem que prender ele para que quando o socorro chegue, o animal ainda esteja no mesmo local. Senão ele pode acabar fugindo, se esconder em outro cômodo da sua casa e aí vai gerar um desconforto, que você não vai saber onde ele está, você vai ficar com medo. Caso você já tenha outra pessoa ou você mesmo ali nessa casa que acha que consiga lidar com isso, você pode estar pegando um tipo de gancho, algo do tipo, para delicadamente, para não cutucar e estressar o animal, e empurrando ele para algum tipo de caixa, cesto, tampar e levar para fora de casa. Então é um procedimento muito simples, mas que muitas pessoas, né, entram em pânico e aí não sabem muito bem o que fazer. Eu seria, apesar de trabalhar diretamente com pet, se tratando de cobra peçonhenta, realmente lido com pitbull, lido com gato estressadíssimo, mas uma cobra quietinha no canto dela, eu já saio correndo. Eu sei que ela não vai correr, mas eu já saio correndo. Existe
algum método, alguma forma que a gente possa ter para evitar que eles venham buscar refúgio dentro de casa? Sim, existe. Eu sempre falo que a melhor forma da gente estar evitando esses acidentes com animais peçonhentos, primeiro, é a prevenção e segundo, o conhecimento, tá? Então, quais são as formas da gente prevenir a entrada desses animais? Primeiramente, tá? Manter o local limpo. Ou seja, tem gente que gosta de criar o pet ali no quintal. É legal que eu tenha um espaço para o pet se movimentar, mas a gente tem que ter uma atenção maior, porque no quintal às vezes ficam ali aquelas folhagens secas, acúmulo de madeira, entulhos, lixo. Então tudo isso, ele atrai as presas naturais das serpentes, por exemplo. Então vai atrair rato, inseto, e aí a serpente muito provavelmente vai aí para esse lugar, o que pode aumentar o risco para o seu pet. Tá? Então, a primeira dica que eu dou é sempre manter os locais adequadamente limpos, livre aí de entulhos, folhagens e tudo mais. A segunda questão é colocar barreiras físicas, né, que a gente fala na casa. Então, colocar telas aí em locais que você acha que esse animal ele pode estar entrando. Escorpiões gostam muito de buraquinhos e frestas em muros, portas, paredes. Então, é interessante, se você observar isso, você tapar aquelas frestas para evitar justamente que esses animais cheguem nesse local. Terceiro, mata alta, então vegetação alta ali também é bom sempre deixar paradinho, acúmulo de pedras, muitos desses animais se camuflam perfeitamente nessa questão de pedras, vegetação, então é interessante sempre ter um pouco mais esse olhar atento nesse sentido. Você viu aí a orientação da professora com relação aos cuidados que devemos ter dentro de casa. Evitar ali o quintal estar cheio de mata, né? Tem deixar o quintalzinho paradinho. O entulho também é um perigo muito grande. Para que o pet ali se sinta mais seguro, né? Porque ele não fala. Ele vai brincar ali com um animal desse, ele não vai chegar para o tutor dele e contar, olha, eu estava brincando com um sapo ali no quintal, achei interessante, né? Vai chegar, olha, eu vi uma cobra ali, eu estava brincando, quando o tutor dá... O animal está ali escondidinho no canto, não quer comer, depois ele já sai gritando e já passou ali umas horas que ele foi picado, né, que ele acabou ingerindo a substância do sapo e muitas das vezes se tornando quase que tardio o tratamento desse paciente, desse pet, né? Isso, eu sempre falo, por exemplo, que esses animais peçonhentos, eles representam um risco para os pets. Porque justamente gatos, cães, eles têm naturalmente aquela curiosidade. Então ele se aproxima perto desses animais sem identificar o perigo iminente, o que pode levar ao agravamento aí desses acidentes, porque ele não entende aquilo como uma ameaça muitas vezes, porque o animal é até geralmente menor que o nosso pet. Então a gente, como tutor, que tem que estar observando essa situação para evitar. É muito comum a gente ver, eu tenho aqui o meu cachorro, o meu gato está brincando ali com um sapo, está brincando ali com uma cobrinha, e ele vai afugentar aquele animal. Não, é o seu trabalho como tutor daquele animal, você está observando, agora que você sabe que é uma situação de perigo iminente, você ser o responsável de chegar lá e fazer de acordo com os passos que eu falei, a forma de afastar o seu pet e afugentar aquele animal, para não vir a causar nenhum tipo de perigo.